Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo. A partir de agora, meia hora de muita informação sobre o agronegócio brasileiro com foco na proteína animal. Hoje tem análise de mercado aqui no nosso programa e também dicas importantes para você. Vamos começar? Produtores estão investindo em placas de energia solar para diminuir os gastos nas granjas. O investimento pode ser mais prático do que você pensa, com o financiamento bancário dividido em muitas parcelas e depois é só lucro. Na propriedade do Éder, os gastos com energia superavam R$ 2.500 por mês. Hoje, esse valor não chega a R$ 120. Para o produtor, investir em energia solar está sendo um ótimo negócio. De uma maneira simples, a energia fotovoltaica é uma energia gerada pelo sol, né? A incidência de raios solares nas placas fotovoltaicas. Elas captam a energia do sol, são transferidas para inversores, que são equipamentos que vão fazer a transformação da energia captada aqui do sol para a energia solar efetivamente. Por aqui, todas as etapas dependem do consumo de energia. Esse é o segundo maior custo da produção. Na propriedade do Éder, são 120 mil aves distribuídas em 9 galpões, com controle de temperatura e iluminação. Então, hoje a gente está aqui numa granja Dark, né, que é uma granja feita por alvenaria, que não usa cortinas, né, e ela depende da energia elétrica desde o pré-alojamento, que é antes do pintinho estar chegando aqui, até a fase de carregamento das aves, que é onde ela é direcionada para abate. É uma granja que ela depende totalmente da energia elétrica. Então a gente depende dessa energia para o aquecimento, na fase de chegada do pintinho, e no resfriamento para a fase final da ave. Então a gente tem motores elétricos que tocam as fornalhas, e a gente tem os exaustores para resfriamento, e os motores para a parte de resfriamento via placa evaporativa. No caso do Éder aqui, ele está usando já há 4 meses a energia fotovoltaica e ele está pagando o investimento com a economia que ele já está tendo. Então, num futuro próximo, ele já vai estar utilizando essa energia como lucratividade para a propriedade dele. A boa notícia é que investir em energia fotovoltaica está cada vez mais acessível. Hoje, na unidade Amparo, a gente contempla com 170 produtores, tá? E desses 170, 15% já instalou as placas solares em suas propriedades. Hoje a gente tem várias linhas de crédito que disponibiliza recurso para o produtor, tá? Com pagamento ao longo dos anos. Aí, no caso, esse produtor, ele fez o financiamento para pagamento em 7 anos. Na propriedade do Éder, as placas estão instaladas no chão, por conta da disponibilidade de espaço. A empresa fornecedora faz um estudo prévio para definir posicionamento, verificar a necessidade de consumo e determinar a quantidade de energia que será gerada de acordo com o clima. O sol ele está disponível para a gente o tempo todo, né? Então, também é uma forma da gente estar economizando recursos, né? E gerando uma energia extremamente limpa, né? E renovável. 3 núcleos diferentes de produção são contemplados e todas as informações estão na palma da mão. No aplicativo, o Éder consegue mensurar os danos ambientais evitados, a quantidade de energia que está sendo gerada, a incidência dos raios solares ao longo do dia e mensurar a economia na prática. Hoje eu consumo em torno de 12,5 kWh mês, né, de energia elétrica. E essas placas elas estão dimensionadas já para atender toda essa minha demanda de energia. Inclusive já estão dimensionadas para atender um outro galpão que está sendo construído, que também vai ser beneficiado por ela. Está satisfeito então? Estou muito satisfeito.
Vamos conversar mais sobre esse assunto com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Absolar. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Pablo. Obrigado pelo convite. Os produtores querem saber mais sobre essa tecnologia aí. A gente vai explicar como ela funciona. Tem bastante já no Brasil, gente usando, né? Sim. Mas tem espaço para muito mais, porque o sol é de todos. Com certeza. Tô certo? O Brasil está só começando, tem um potencial gigantesco para aproveitar e os produtores rurais têm muito a ganhar com a energia solar. Vamos sentar, fica à vontade. Obrigado. Tem uma água aqui também, se quiser. Muito obrigado. Rodrigo, conta pra gente, eu sei que isso depende muito do tamanho, né? Mas geralmente esse investimento é a partir de quando? De quanto? Bom, primeiro, rapidamente para explicar para as pessoas, a energia solar fotovoltaica é justamente transformar a luz do sol em energia elétrica. Então, com isso, o produtor rural pode ter uma redução importante nos seus gastos de energia elétrica e aumentar a sua competitividade, né? O tamanho do sistema vai depender de quanto esse produtor rural efetivamente precisa de energia elétrica. Então, ele é dimensionado para atender às necessidades do produtor rural. Pode ser um sistema, portanto, pequeno que comece aí com R$10 mil de investimento, mas se o produtor rural faz muito uso de energia elétrica, tem, por exemplo, um frigorífico ou produção leiteira que precisa de refrigeração também, ou os aviários, né, como foi mencionado na reportagem, que precisam também arrumar a temperatura ali do ambiente dos frangos, dos animais, aí você pode ter um sistema que aumente de preço, né? Um sistema para atender essa demanda pode ser de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, R$1 milhão. Mas a boa notícia é que com essa tecnologia, Pablo, o produtor rural ele consegue reduzir os seus gastos de energia elétrica em 80%, 90%. Isso mensalmente? Mensalmente. Né? É um sistema que ele em alguns anos, poucos anos, ele se paga e ele tem uma vida útil de 25 anos ou mais. Então, vamos dizer que entre 4 e 8 anos o produtor rural vai recuperar o investimento que ele fez nesse sistema e daí para frente é só alegria. Ele vai estar produzindo energia, reduzindo seus gastos, ajudando a economizar e colocar esse dinheiro que antes ele gastava para pagar a energia elétrica, seja num novo investimento, numa nova tecnologia ou como uma economia no bolso dele. Tem alguma manutenção mensal? Como é que é? O sistema ele é um sistema muito robusto, né? Essa tecnologia ela começou a ser utilizada no espaço. Foi a primeira aplicação da energia solar fotovoltaica. E como o sistema não tem nenhuma parte móvel, ele não tem desgaste mecânico, não precisa de óleo, não precisa de graxa para operar. E, portanto, o único cuidado que o produtor tem que ter é fazer uma limpeza periódica, né? Normalmente, a cada 6 meses ou uma vez por ano, fazer uma limpeza nos módulos fotovoltaicos com água e sabão, neutro, simples, coisa fácil, né? Assim como ele limpa uma janela de tempos em tempos de uma casa, por exemplo. Tá certo. E ele precisa de muito espaço para isso? Ele pode aproveitar, seja o espaço das áreas construídas dele, então um telhado de uma casa, um galpão, uma área de armazenamento, um silo, uma garagem de carro ou de caminhão, ele pode aproveitar essas áreas. Ou então, se ele tiver área disponível no seu terreno, na sua propriedade, uma área, por exemplo, que é improdutiva para a produção rural, mas ele pode ainda assim aproveitar essa área para gerar energia elétrica de forma limpa e renovável através do sol. Tem alguma coisa que pode atrapalhar tanto a instalação quanto essa usabilidade? Não. Olha, regiões muito chuvosas, por exemplo, ou não tem nada a ver? O Brasil ele tem um recurso solar ao longo do ano de excelente qualidade. Então, o nosso país, de norte a sul, produtores, seja lá no Rio Grande do Sul, seja no Acre, no Amazonas ou no Nordeste, eles têm um recurso de qualidade que pode ser bem aproveitado para essa tecnologia, o que coloca o nosso campo numa posição aí confortável, né, e de vantagem para usar essa tecnologia. Então, mesmo que uma região tenha um pouco mais de chuva ou menos de chuva, o que vale é a média do ano inteiro e você pode, inclusive, gerar mais energia em meses mais secos e mais ensolarados e usar esses créditos de energia que você acumula nos períodos mais chuvosos. Isso fica na propriedade mesmo? Fica na conta, né? O produtor rural ele pode estar conectado na rede elétrica, toda a energia que ele produz ele não precisa armazenar numa bateria. Ele pode injetar essa energia na rede, ou seja, disponibilizar essa energia para os seus vizinhos, para a sua região. Ele está, inclusive, prestando um serviço e ajudando a melhorar a rede elétrica da sua região
e ele ganha como consequência disso um crédito de energia que ele pode utilizar para abater o seu consumo no futuro. Não vira dinheiro ainda, mas vira um crédito que ele abate do seu consumo. E isso é automático? Ou ele precisa fazer alguma outra requisição em prefeitura, companhia elétrica? O procedimento ele é simples. Ele começa, na verdade, com um pedido junto à distribuidora de energia elétrica local. Esse pedido não precisa ser feito pelo produtor rural diretamente. A nossa recomendação, inclusive, é que ele contrate uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica, que vai ajudar ele a fazer o projeto, dimensionar o sistema para as necessidades dele e, a partir daí, fazer todo o contato com a distribuidora de energia elétrica para que ele tenha uma aprovação para conectar esse sistema na rede. Conectado o sistema na rede, essa compensação acontece de forma automática, com regras que existem estabelecidas pela agência regulatória, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e o produtor pode acompanhar na sua conta de energia elétrica esses créditos que ele vai acumular. Ele também pode, pelo próprio sistema, tem vários desses sistemas que tem até aplicativo no celular, para ele acompanhar quanto de energia ele está produzindo por dia. Tudo muito prático, assim como uma granja hoje em dia. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado, prazer é meu, Quando Pablo. tiver mais novidades, por favor, traga para a gente. Estamos sempre à disposição. Vamos continuar com as nossas notícias aqui do nosso setor. Vamos falar um pouquinho de exportação agora aqui no Ligados e Integrados, porque fevereiro pode ter sido acima da média nas exportações de frango in natura. O resultado preliminar da Secretaria de Exportação do Governo Federal mostra 312 mil toneladas. São 3,5% a mais que janeiro e incremento de 8% sobre fevereiro do ano passado. Pena que o preço não cresce na mesma medida. Aliás, por conta do dólar tão alto, está 5% mais barato que janeiro e 3,5% menor que o praticado em fevereiro de 2019. Vamos para um intervalo e depois a gente conta como foi a exportação do suíno in natura e outras categorias. E tem mais, uma análise de mercado levando em conta a peste suína africana. Fique por aí. A média de preços do quilo do suíno vivo subiu de R$ 4,75 para R$ 4,97 nas regiões centro e sul do país. Os produtores estariam forçando a alta para equilibrar, diminuir aí o custo de produção, que está mais caro, né? A análise é da Safras e Mercado. As exportações de carne suína in natura renderam 119 milhões de dólares. Foram 47.800 toneladas. Vamos comparar? Aqui tem um quadro para a gente ver juntos, então. Na comparação, fevereiro desse ano com janeiro desse ano e também fevereiro desse ano com o mesmo mês do ano passado. Você vai reparar que a receita média diária cresceu aqui 14,6%, o volume 18,3%, o que já é muito bom. O preço caiu 3,1%. Isso porque o dólar está bem alto, né, gente? Mas se a gente vê na comparação com o ano passado, ou seja, mesmo mês do ano passado, aí os números são ainda melhores. 75% a mais na receita, 38,9%, quase 39% a mais no volume diário. E olha só o preço, está 26% maior que o vendido em fevereiro do ano passado. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o mercado de suínos, sobre a proteína animal, aliás, que está sendo muito requisitada, né, do Brasil para fora, com o Wagner Yanagisawa, que é analista de mercado do Rabobank. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Prazer, tudo meu, muito obrigado. Pode sentar, claro. por favor. Wagner, a gente está aí passando por uma situação quase que nunca vista. Sim. Né? Com a China passando por várias epidemias, né? Entre elas a peste suína africana, que tem sido falada há o quê? Mais ou menos desde agosto de 2018. Já então, tá mais o primeiro de um caso ano, então, na China. Né? E aí, com isso, eles já perderam boa parte do seu plantel, né? Sim. Aliás, acho que o quê? Um quarto? Quase metade do rebanho chinês, ele foi perdido ano passado, que representa praticamente um quarto do rebanho mundial. Né? Já que a China tem praticamente metade do rebanho mundial, essa perda dela
pensando no rebanho como um todo, foi de 1/4, de 25%. Pelo que vocês têm estudado, né, como é que está a situação por agora, como é que isso deve ocorrer durante o ano? Bom, o grande vetor, o grande fator que está impulsionando o mercado de proteína animal aqui no Brasil, sem dúvida, no último ano e nesse ano, provavelmente, é a demanda externa, né? Especialmente na China, por conta da PSA, que você comentou que está acarretando rebanho desde 2018, mas agora a gente tem também o cenário do coronavírus, que está impactando nos fluxos da cadeia, seja desde fornecimento de matéria-prima, como também de entrega do produto final para o consumidor. E o outro ponto também é a questão da gripe aviária, que também está na China, começou na China, a gente vê em outras regiões também agora atuando. Então são 3 fatores, são 3 problemas sanitários que hoje está afetando o nosso maior importador das 3 carnes desses proteínas animais. Às vezes a gente não, se não para pensar muito, acaba não reparando que a China é o maior importador e exportador do mundo, né? E não só para carnes, né? Para tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico, por exemplo. Né? Então vai afetar o mundo inteiro aí, né? E a nossa proteína acaba sendo muito requisitada, né? A gente deve ter um crescimento esse ano, inclusive, também. Sim, a gente está com as nossas projeções com relação ao aumento de exportação para suínos do ano passado, que já foi em patamares recordes, a gente está acreditando em mais 15% de aumento nas exportações para esse ano, com um acréscimo de 4% na produção. Já o mercado de aves, como a gente tem um mercado doméstico muito forte, a gente acredita também de um crescimento também, mas um pouco menor, de 2% de produção e de exportação, um aumento de 4% para esse ano. E o Brasil tem como atender tudo isso? Sim, com relação ao ano passado, a gente continua num cenário de demanda aquecida. Acho que o principal ponto de diferença com relação ao ano passado, com relação à oferta, é o desafio agora para os custos de alimentação, né? A gente vê os preços do milho e do farelo de soja chegando em patamares bem altos nesses últimos meses, e isso para suínos e aves, na média, o sistema de produção deles, esse insumo participa em mais ou menos 70%, então é um custo muito alto que está onerando as margens, mas como você mesmo mostrou, a gente está num posicionamento de exportação muito boa e os preços aqui no mercado interno estão bastante atrativos, né? Pois é. A gente chegou a patamares de preços suínos e aves bem altos, patamares recordes no final do ano passado. A gente teve uma queda agora com relação à demanda, enfraquecimento da demanda, mas se for analisar o patamar de preço, tanto com relação ao mesmo período do ano passado, quanto no final do ano passado, foram patamares bem atrativos que está remunerando a atividade, né? A gente fala muito sobre a exportação, né? Porque realmente é interessante para o Brasil demais, né? Sim. Vender bem, com preço bom, mas como é que isso acaba pressionando aqui no mercado interno? A gente pode, nesse ano, eu já reparo no supermercado, né? Acho que a dona de casa aí também, que a carne está um valor mais alto. Isso pode piorar para nós aqui? Sim, como a gente está num momento do mercado onde os patamares da demanda, principalmente externa, está maior do que a nossa oferta, então a gente está tendo esse impulsionamento de preços, né? Para o consumidor, pensando para o lado do consumidor, é um pouco negativo mesmo por conta dos preços que estão chegando, porém a gente está num momento de reequilíbrio de mercado, agora, de oferta e demanda, que isso tende a estabilizar mais os preços para os próximos meses, mas o grande diferencial mesmo está sendo a questão de exportação. O câmbio está favorável e a demanda internacional está muito alta, então as indústrias e os produtores que têm esse viés de produção para o mercado externo estão conseguindo se remunerar assim, em patamares bem atrativos e vendo pelo preço, pela receita, a gente vê pelo mercado, foram patamares que nunca chegaram. Então é um momento assim, bastante especial, mesmo com esse grande desafio que a gente vai ter para esse ano, com relação, principalmente no primeiro semestre, com relação aos preços da alimentação dos animais. Pois isso vale mais para o primeiro semestre. Você acha que no segundo semestre o preço da ração pode diminuir um pouquinho, porque a gente vai ter a safrinha ou não? Exato. Como o nosso milho safrinha ele representa aproximadamente 75% de todo o grão ofertado no ano, então, sem dúvida, a gente está com uma expectativa de um aumento de oferta, né, a partir da segunda safra de milho, que vai acabar pressionando um pouco mais os preços desse insumo. A expectativa é de maiores pressões a partir do segundo semestre, só que quando começam os planejamentos e plantio para a safra, né, que vai dar para ter uma visibilidade melhor de como vai ser a produção e produtividade. Você acha que é seguro, né? Essa é uma pergunta que às vezes vale muito, né? Desculpa se eu estiver forçando aqui. Claro. A gente acaba investindo nessa produção de proteína, né? Sim. E até quando isso pode durar, essa demanda tão grande pelo Brasil? Será que depois a gente vai acabar aí com mercadoria de sobra? Acho que não, né?
A gente está no momento também, pensando em previsão, que é realmente muito desafiador fazer qualquer tipo de previsão assim com uma acurácia alta, porque são muitas variáveis atuando no mercado de proteína animal. Não só da demanda internacional, mas a gente também está com uma expectativa aqui com relação à demanda doméstica, de um incremento mais forte da demanda doméstica, né? E que está aí vinculado com algumas reformas que estão para sair nos próximos meses. Porém, a expectativa ela é positiva. Acho que uma questão de sobreoferta eu acho difícil, porque os níveis de demanda, tanto doméstica, se tudo der certo, quanto externa, são altos. Então, a gente deve continuar aí com patamares de preços elevados para esse ano, né? Muito dependente da China, porque a gente acredita que a China vai importar mais carne do que ela importou já em 2019, principalmente de suínos, né? Eles tiveram um abate de matriz muito grande, que isso vai acabar impactando a reposição, então tem uma demanda maior. E se esse mercado doméstico recuperar em patamares mais fortes do que já aconteceu em 2019, isso sem dúvida vai acabar deixando a atividade melhor e os patamares de preço, inconsequentemente, melhores também. Tem até uma notícia sobre isso, mais uma dúvida aí no meio, viu, Wagner? Porque o Instituto Chinês Harbin, ele anunciou que desenvolveu uma vacina contra a peste suína africana. Seria a de melhor perspectiva comercial até agora, mas ainda não é possível estimar quando vai ser colocada em produção. A Academia Chinesa de Ciências Agrícolas já reconhece o medicamento, que tem se mostrado seguro e eficaz em testes de laboratório. Vamos ficar analisando, né, Wagner? Sim, sem dúvida. É uma ótima notícia. O mercado, a gente está vendo uma corrida global para se conseguir essa vacina. Tem alguns próximos protocolos a ser seguido, mas vai ser ótimo se realmente a gente conseguir desenvolver essa vacina num tempo rápido, né? Wagner, é a primeira vez que você participa aqui do Ligados Integrados, mas a gente espera que você seja nosso parceiro, viu? Com certeza. Se depender de mim, estamos às ordens. Muito obrigado pelo seu trabalho e pelas informações que traz para a gente. Obrigado, é um prazer. Até a próxima, então. E agora a gente vai conversar com a Kelly Ávila, aí você já sabe, é sobre o tempo, como é que fica para todo o Brasil. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Olha só, a gente ainda continua com um tempo bastante firme na região sul do país e começando a ficar com o tempo mais firme também no sudeste, viu, Pablo? Isso muito por conta aí do outono que está começando a se aproximar, né? Apesar que algumas regiões aí a gente nem teve muito verão, né? O caso do sudeste, o tempo ficou mais firme, ou melhor, menos firme, o tempo ficou mais chuvoso. Então a gente aí vai dar uma percebida aqui pelas imagens de satélite e também pelas imagens de previsão de chuva. Que olha só, como eu disse, na região sul a gente tem apenas 15 milímetros de chuva. Isso são apenas pancadas isoladas, não é uma chuva agrícola, tá? Quer dizer, a gente até pode falar que é uma chuva agrícola, mas ela não ajuda a melhorar os índices de umidade do solo, que estão bem ruins aqui no Rio Grande do Sul e começam a piorar também no Paraná e em Santa Catarina. E a gente tem um tempo mais firme também ali aqui em Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Aí volumes de no máximo 15 milímetros também, apenas pancadas de chuva. Na região sudeste reduz um pouco a chuva e também reduz aqui em Mato Grosso. Aqui estava sempre com bastante, né? Exatamente. Então. Aqui no Pará e parte do Maranhão, Piauí e Tocantins, ainda a gente tem chuva que podem chegar a 70 milímetros, 80 milímetros. Em Mato Grosso, a gente tem uma redução dos volumes de chuva. A gente vai ter aí no máximo 50 milímetros. A boa notícia é que ali em Mato Grosso, a gente está com umidade do solo bem positivo mesmo. Acontece em Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Por enquanto, a umidade do solo bem positiva. Aonde está um pouco mais preocupante? Como a gente falou, a região sul toda e Mato Grosso do Sul também. A região norte a gente continua com chuva, a zona de convergência intertropical está atuando, mas de uma forma bem mais baixa ali, provocando chuvas com volumes bem mais baixos. Falado que aqui está um clima muito... Geralmente é um clima meio parecido com o do sul, né? Mas esse avanço aqui desse clima seco por aqui está por bastante tempo. A gente pode ver como é que fica essa região ali? Sim, ó, eu separei aqui uma cidade para a gente dar uma olhadinha. A gente vai lá para Dourados. Lá em Mato Grosso do Sul, a gente vai ter apenas pancadas isoladas de chuva, viu, Pablo? O sol vai aparecer, faz calor por lá, temperaturas acima dos 30 graus, a média ali acima de 30 graus, as temperaturas máximas. Aí eu separei o mapa para a gente ver os próximos dias. Olha aí, Pablo, sem previsão de chuva, olha aí, sol brilhando, quinta, sexta e sábado, temperaturas mínimas de 17, olha aí, como eu disse, as temperaturas máximas acima de 30 graus. Aí separei um mapa, um gráfico para a gente dar uma olhada em relação aos próximos dias. De 5 de março a 4 de abril, 13 dias apenas com chuva, 97 milímetros, bem pouca chuva. E olha só a janela que a gente tem aqui. A gente tem mais ou menos até o dia 18, 19 ali de março, sem chuva nenhuma. O tempo vai ficar bem firme.
Aí a gente começa a ter aqui um período de chuva, mas vamos observar que não chega a 20 milímetros, olha aqui, 15 milímetros no máximo, é uma chuva bem pouco volumosa. Vai trazer um pouquinho de umidade, é sempre positivo, mas não é uma chuva. Aí a gente tem outras janelas, volta a chover mais ali em final de março. Deve ser aquela cerração da manhã. Exatamente, aqui é apenas uma garoa. Separei aqui para a gente dar uma olhadinha. O próximo período, vamos avançar um pouquinho mais? Aí a gente já vai estar no outono, 13 dias com chuva, 119 milímetros. A gente fala bastante dessa questão do outono. O outono começa no dia 21 de março. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil o outono tem menos chuva, né, Pablo? A gente tem o tempo bem mais firme, né? O período chuvoso é justamente no verão, que não ocorreu, não está ocorrendo tanto na região sul. Olha só, a gente tem aqui no início de abril até o dia 10, mais ou menos, chuvas que chegam a 15, 20 milímetros no máximo, várias janelas, aí pancadas também de no máximo 15, e olha lá, várias janelas, olha aqui, de 21 de abril até início de maio, 2, 3 de maio, sem chuva também. E é importante a gente relembrar que essa condição, Pablo, vai continuar piorando agora. Outono, menos chuva a gente vai ter em boa parte do país. A gente vai ter chuva mais no Nordeste, mas no país como um todo a gente começa a ter uma redução dos volumes de chuva agora. A gente vai acompanhando juntos aqui. Vamos acompanhar. A gente está sempre trazendo as informações e vamos relembrar o pessoal para mandar vídeos aí e fotos, né? Isso, que a gente passa aqui e faz a previsão para você. Dá o telefone aí para ele. É 98524-0073. Tchau, até. A gente se vê. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.